Um negócio bilionário. O centro das atenções do governo e dos chamados parceiros de cooperação. A produção e impressão dos livros escolares de distribuição gratuita e venda proibida. A produção do livro escolar movimenta anualmente muito dinheiro. Só para termos uma ideia, um estudo do Centro de Integridade Pública indica que o investimento anual no livro escolar chega a 1,4 bilhão de meticais, financiado pelos parceiros de cooperação. Há 2 anos houve um escândalo. Erros graves foram identificados no livro de Ciências Sociais e o presidente da República chamou de asneiras impostas que, para não repeti-las, anunciou que o governo passaria a financiar com os seus próprios recursos a produção de manuais para as primeiras classes. E a ideia de produzir os livros escolares a nível nacional foi comprada. Da primeira à terceira classe. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano garantiu que o governo está a financiar a produção dos manuais escolares. Os materiais escolares foram financiados pelo governo, por decisão presidencial, decisão do governo. O governo disponibilizou um valor que agora não me convém mencionar. Pode até não convier mencionar, mas convém saber e nós investigamos. Uma pessoa para responder. O setor da educação recebeu para este ano pouco mais de 80 mil milhões de meticais, do total de quase 384 mil milhões do Orçamento do Estado 2024 para o pagamento das despesas. A nossa equipa de reportagem apurou junto de fontes ligadas ao Ministério da Educação que do valor recebido, cerca de 400 milhões de meticais seriam usados para a impressão dos livros escolares da primeira e segunda classes. Em março, quando o MINED lançou um concurso público para a impressão dos livros escolares das classes iniciais a nível do país, com os seus próprios recursos, os parceiros de cooperação disponibilizaram-se a dar dinheiro para imprimir os mesmos manuais. E foi assim que o governo recuou e não mais aplicou o seu dinheiro para a impressão dos manuais e, de novo, confiou aos parceiros a missão de financiar a produção dos livros. Isto significa que o Ministério da Educação teria de começar a submeter-se às políticas do Banco Mundial, um dos principais financiadores do livro escolar, para ter acesso ao dinheiro, num período em que o manual já deveria estar a ser impresso. É que com os cerca de 400 milhões de meticais seria possível imprimir 6 milhões de livros e nós explicamos como. É que, de acordo com este estudo de 2021, feito pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, a impressão de um livro da primeira ou segunda classes, de até no máximo 120 páginas, custa menos de $1. Foquemo-nos nestas 2 classes, primeira e segunda. O estudo indica que os livros de língua portuguesa da primeira e segunda classes custam $0,4 cada, o que equivale a quase 26 meticais por livro, no câmbio do dia. Já os de matemática da primeira e segunda classes são menos caros, com o preço fixado em $0,3 cada, correspondente a 19 meticais por manual, ao câmbio atual. E uma fonte do Ministério da Educação confirmou à ESTV que os preços continuam a rondar nestes valores. Ora, o Sistema Nacional de Educação conta neste momento com cerca de 3 milhões de alunos da primeira e segunda classes e cada um dos petizes deve receber 2 livros. E isto significa que o Ministério da Educação teria de gastar, de acordo com as contas feitas nesta reportagem, 45 meticais para garantir a cada aluno da primeira e segunda classes livros de português e matemática. Colocando a mão na máquina, conclui-se que fazer chegar os manuais escolares para os meninos da primeira e segunda classes custaria 135 milhões de meticais,
um dinheiro que nem é metade do que foi disponibilizado pelo governo para a produção dos livros, que foi de 400 milhões de meticais. Afinal, o que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano fez com os cerca de 400 milhões de meticais alocados pelo governo para a impressão dos livros escolares? Na sua última aparição nas câmaras da STV, o MINED explicou que alocou parte deste valor na impressão dos famosos cadernos de atividade. Mas nisto há um facto que chama a atenção. Português e matemática estão na mesma brochura. O Ministério da Educação disse, através do Diretor Nacional do Ensino Primário, que a impressão dos cadernos de atividades veio colmatar a falta do livro escolar e as disciplinas estariam separadas. Depois de nos apercebermos que não havíamos de ter os livros em tempo útil, os técnicos do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano lançaram mãos à obra, para percebermos que material alternativo podíamos colocar nas mãos dos alunos para que facilitasse a sua aprendizagem. E definimos que deveriam ser elaborados os cadernos de atividades que foram financiados na sua totalidade pelo orçamento do Estado, e a sua impressão há de ser nas mesmas quantidades que o livro da primeira e segunda. Estou a falar de cerca de 3 milhões de cadernos para a língua portuguesa e o mesmo número para a matemática. Sucede que, na prática, houve a junção das disciplinas de português e matemática na mesma brochura. E mais, os alunos da primeira classe sequer têm este material. Este é o caderno de atividades em uso na segunda classe. Tem 98 páginas, das quais 63 são de português e as outras 35 de matemática. E mais, a disciplina de português tem 6 capítulos e de matemática conta com 5. Ora vejamos, os habituais livros são em número de 2, português e matemática. O manual de matemática da segunda classe tem, por exemplo, 119 páginas contra as 35 que estão incorporados no caderno de atividades. Já o de português tem 168 páginas contra as 63 que são parte do caderno de atividades da segunda classe. Outro aspecto que marca a diferença entre os cadernos de atividade da segunda classe e os livros escolares é a profundidade com que os temas são abordados. Neste caderno de atividades, por exemplo, temos a temática família, numa das unidades de língua portuguesa, que foi abordada em 8 páginas, contra 18 do livro da mesma disciplina dos anos passados. A diferença entre os dois materiais não só está no número de páginas, mas também no conteúdo. No caderno de atividades foram excluídos assuntos como identificação do aluno, intervenientes da escola, pronomes pessoais, ditongos nasais, leitura e escrita de frases, expressões para dar sugestões e conselhos e pronomes pessoais que constam do primeiro capítulo do livro escolar da segunda classe do ano passado. Na componente de matemática, no caderno de atividades, os temas até coincidem com o livro escolar da mesma disciplina, mas os conteúdos estão muito resumidos e menos explicativos. E da forma como os conteúdos vêm nos cadernos de atividade, complicam ainda mais a vida do professor na sala de aulas. Eles dizem que o instrumento é mais de exercícios que de lecionação. Por isso, recorrem a outras práticas pedagógicas para transmitir conhecimentos aos alunos. A introdução do caderno de atividades da segunda classe foi um choque para os professores. Como tratando-se de uma inovação, eu acredito que as inovações são bem-vindas, mas elas devem ser antecedidas de uma preparação, porque é sabido de antemão que toda mudança, todo desenvolvimento necessita também da parte de nós como profissionais que trabalhamos com as crianças diretamente, uma tomada de novas abordagens. Sim, de acordo com
o novo material que está sendo disponibilizado para nós. E o novo material que está a ser disponibilizado aos professores não ajuda muito no processo de ensino e aprendizagem. O conteúdo é muito reduzido, então somos obrigados a trabalhar com o próprio caderno e o caderno das crianças. Normalmente o conteúdo vem com a explanação do próprio conteúdo e vários exercícios. Aqui normalmente só tem aparecido alguns exercícios que nós temos que dar e voltar a dar no caderno. Isso exige muito dos professores. As crianças, como não trazem livro, não é que é um material didático essencial para o ensino-aprendizagem, eu escrevo cópia no quadro. Vamos fazer a leitura expressiva, a leitura individual. Então, a criança é ali onde adquire mais experiência na fase de leitura e escrita. Normalmente tenho que duplicar seu esforço aqui e tenho que procurar a explicação, preparar-me mesmo, porque não é fácil, não tem sido fácil. Entretanto, os problemas do caderno de atividades são mais do que uma simples planificação. Não ajuda tanto para o professor, tanto para o aluno trabalhar com o livro, por causa da própria paginação. As crianças não estão familiarizadas com a paginação. Então, para ter que lecionar um conteúdo, primeiro há o trabalho de ter que fazer com que o aluno identifique a página em que tal conteúdo se localiza. Então, isso acaba levando um bocado de tempo, que seria para a concentração no próprio conteúdo. Aqui eles parecem limitados, muito limitados em relação aos livros anteriores. Ainda estamos a nos familiarizar com o livro, então acredito que com o tempo, este livro que é caderno, com o tempo, se calhar até o fim do ano, até o próximo ano, não sei se continuaremos com o caderno, então acho que até lá já estaremos adaptados. Principalmente o próprio aluno que trabalha mais com o livro. O MINED nega-se a dizer quanto gastou com a impressão de cerca de 3 milhões de cadernos de atividades, que aliás só foram distribuídos aos alunos da 2ª classe. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que aplicou os cerca de 400 milhões de meticais também na impressão de livros de outras classes, com destaque para ensino bilingue e alfabetização de adultos. Entretanto, mais uma vez, fechou-se a imprensa quando contactada para dar detalhes sobre as quantidades impressas. A reportagem tem a assinatura de Gaspar Chirinda e Dário Costa, STV.